Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 9º domingo depois de Pentecostes. Estamos no tempo comum. São os domingos que se sucedem à grande festa de Pentecostes. Pentecostes aconteceu, foi a explosão de amor em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E Pentecostes ainda continua ecoando todos os dias, todos os domingos, quando o nosso coração se enche do amor de Deus. Assim como os domingos se sucedem, repercutindo, ecoando o mistério de Pentecostes, assim também a nossa vida segue fazendo eco, pela nossa vida, pelos nossos modos, pelas ações, pelas palavras, pelos testemunhos que damos diante dos homens. O Espírito Santo continua ainda estando presente na igreja e no mundo, através dos fiéis que o levam dentro de si, mas também que o levam pelo seu próprio testemunho externo, fazendo com que o amor de Deus interno seja proclamado de maneira externa, se não pelas palavras, pelo menos pelo exemplo, pela vida, pelo testemunho. Cada domingo a gente tem uma passagem do Evangelho. Hoje nós temos um texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Já deixo aqui como dever de casa, depois vocês vão conferir o capítulo 19 de São Lucas. Como é bonito! Tem 5 fatos. Começa com o templo e termina com o templo. Porque quando o capítulo 19 de São Lucas começa, Jesus ele se encontra com Zaqueu, o baixinho, que tinha que subir na árvore para ver Jesus. E Jesus o convida: olha, eu vou hoje na sua casa. Não sei se foi um convite, Mas é bonito ver que aquele homem que era cobrador de impostos, roubava, mas já estava convertido, ficou feliz com a visita de Nosso Senhor na sua casa e ele colocou em prática aquele sentimento que ele tinha, Fez o propósito, já estava vivendo, podemos dizer assim, a sua conversão, porque ele prometeu dar a metade dos seus bens aos pobres, para poder reparar os roubos que havia cometido anteriormente, e aquelas pessoas que ele tinha roubado, ele prometeu devolver 4 vezes mais. Aí Nosso Senhor diz: hoje entrou nesta casa a salvação. Quer dizer que aquele lugar onde morava Zaqueu transformou-se num templo, Então a gente começa o capítulo 19 com uma casa transformando num templo, onde Jesus habita. E a gente deve fazer comparação aqui com a igreja doméstica, que é a família, onde o coração de Jesus deve reinar, estando presente, sempre, nas dores e nas alegrias, nas fraquezas, mas também nas horas de conversão, de luta, de esforço, de correspondência à graça, nas horas de desânimo, mas também nas horas de oração, de firmeza na fé, em que a família católica se sustenta pela força de Deus, sobretudo pelo amparo misericordioso do coração de Jesus. Porque aí, a casa transformando-se num templo, onde Jesus habita, de fato, é um lugar onde se santifica, onde a família se santifica. Só que se a gente for olhar o Evangelho, capítulo 19 de São Mateus, então, ele começa com um templo, no sentido figurado, mas real, que é a casa de Zaqueu, mas também termina com o templo de Jerusalém, que vive o oposto, pois lá não estava a presença de Deus, já que transformaram aquele lugar de oração num lugar de baderna, de bagunça, de comércio, de profanação.
e Nosso Senhor, ele tem a sua raiva santa, derrubando as bancadas dos vendedores, dizendo que não se deve fazer da casa de oração um lugar de perversão, um antro, um covil de ladrões. E aqui é a imagem, talvez, da realidade de uma família ou de um coração que vive de forma desordenada, desenfreada nos vícios, ou que não tem a submissão à vontade de Deus, que perde a sua identidade católica, que começa a absorver os hábitos mundanos, e aí a gente pode perceber de repente que dentro da casa reina o caos, a bagunça ou a profanação. Ou de repente quando a família está se vendendo, as ideologias, se deixando contaminar por mentalidades contrárias ao Evangelho, contrárias à igreja, e no ponto de vista pessoal, de repente o fiel está vendendo também o seu coração para o diabo, está fazendo comércio ilícito, profanando a casa de Deus, que é o seu coração, não permitindo que o Espírito Santo more aí. Então é a hora de tomar a decisão: ou Jesus reina e reina a ordem, ou o demônio reina e reina o caos. Ou reina a graça, o amor de Cristo, ou vai reinar a desordem, a bagunça, a impureza, o orgulho, a desavença, as intrigas. E a gente entende que a miséria humana está aí no mundo, mas está dentro da nossa casa, e o que é pior, está dentro de nós, porque a gente se depara todos os dias com as nossas fraquezas. É aí que entra o olhar de Jesus. É importante lembrar que o capítulo 19 de São Lucas começa com o templo e termina com o templo, começa com o olhar, e também podemos dizer que termina com o olhar, porque Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu não poderia imaginar que ele seria descoberto, mas Jesus sabia, como Deus olhou e viu. Assim como Jesus também, olhando do alto da montanha, do Monte das Oliveiras, ele enxergou a cidade. Um olhar de amor que quer salvar, um olhar de misericórdia também que quer trazer a paz para aquela cidade, para Jerusalém. E assim como Zaqueu não imaginava que Jesus o visse, assim Jerusalém, as pessoas, claro, nem poderiam ter ideia do olhar profundo que Jesus tinha sobre aquele lugar. Tão profundo, um olhar tão perfeito, que Jesus, com a sua visão divina, ele enxergava o que aconteceria no futuro. A terrível desgraça que cairia sobre aquela cidade 40 anos depois, com a destruição que Nosso Senhor profetiza e de fato se realiza. Não ficou pedra sobre pedra, o Império Romano, portanto, destruiu Jerusalém. O venerável bispo Fulton Sheen, ele comentando a respeito desse olhar de Jesus, dessa visão que ele teve sobre Jerusalém, ele considera 3 realidades, é muito interessante, Primeiro, ele considera a visitação, que é um grande privilégio, é um dom. Isso acontece conosco também, e aconteceu para o povo judeu. Ora, Nosso Senhor veio para o que era seu, é a visitação. Só que, infelizmente, existe a rejeição, que aconteceu, e os seus não o receberam, que acontece também conosco, infelizmente. Nosso Senhor quer nos dar a sua graça, quer ter um olhar de amor e misericórdia para nos salvar e nos perdoar. Nós às vezes rejeitamos pela nossa obstinácia, pela nossa teimosia, nós continuamos insistindo com os mesmos erros. Só que aí vem o que é a terceira parte, E Fulton Sheen diz que é a ruína ou o desastre.
ruína e o desastre é o juízo. O juízo é a consequência das decisões humanas. O juízo é a prova que o mundo é guiado pela presença de Deus. Nada fica impune ao olhar de Deus. Tudo está sendo escrito, inclusive as nossas ações mais ocultas, até os nossos pensamentos. Deus é Senhor da história. E o juízo dele vai ser exatamente a conclusão da nossa história. Se nós fizermos o bem, para Deus nos dar a recompensa, mas se nós fizermos o mal, para Deus nos dar o castigo, que é uma realidade. Suas lágrimas pela cidade mostraram-no como Senhor da história, dando graças aos homens, né? E ainda assim, sem nunca destruir a liberdade deles de rejeitá-lo, nosso Senhor insiste. Ele não deixa de olhar e de amar, mesmo que as pessoas não correspondam, pois nosso Senhor, ele justamente chora porque ele não pode impedir o mau uso da liberdade que as pessoas têm. É como se o Deus onipotente não pudesse tudo. Sim, ele não pode tudo, porque ele não pode impedir que as pessoas façam más escolhas. E as pessoas, elas fazem más escolhas, rejeitam a Deus, mas elas mesmas se autodestroem, porque o juízo de Deus é um juízo de condenação depois. Agora, exatamente o que Fulton Sheen diz: ao desobedecer a Deus, os homens se destroem. Ao apunhalarem a Deus, é o próprio coração, né, que as pessoas apunhalam. Ao negá-lo, é a própria cidade ou a própria nação que levam à ruína. Ou seja, quando as pessoas não conhecem nosso Senhor e rejeitam, né, claro, infelizmente tem tantas pessoas ignorantes, mas o pior não são as pessoas ignorantes, né, que conhecem, que tiveram oportunidades, tiveram graças. E é claro, a gente pode dizer que uma nação como o Brasil, por exemplo, que foi evangelizado, que foi cristianizado, aonde se plantou a cruz e aonde se instaurou a religião católica, é terrível ver que essa nação, ou, claro, as cidades ou as pessoas, depois de terem tantas graças e oportunidades, ao negarem a Cristo, elas mesmas estão invocando sobre si a ruína. De modo que Jerusalém destruída é a imagem do que nós vemos hoje, esse caos generalizado. E os opositores da fé e da religião conseguiram o seu intento. E começam, portanto, agora a destruírem a nossa família católica e de todos os modos querem persegui-la, fazendo com que a família católica, com seus valores cristãos, sejam banidas e por isso são perseguidas, e por isso as ideologias se implantam, e por isso tantas almas se perdem, e por isso os nossos filhos correm risco, e por isso nós precisamos estar atentos, porque essa ruína também pode cair sobre cada um de nós, se nós não levarmos a sério a nossa conversão, a nossa fidelidade a Deus, a nossa santificação. Por curiosidade, depois vocês vão ler lá o capítulo 19, nosso Senhor conta uma parábola do dinheiro emprestado, né? Em que os servos, na ausência do rei, disseram: nós não queremos que ele reine sobre nós. É o que acontece, as pessoas rejeitam a Cristo, e aí, claro, nós vemos as consequências. Tantas almas que se perdem,
e nós corremos o risco de fazer o mesmo, infelizmente pelos nossos pecados. E se as nações não querem que Jesus reine sobre elas, a gente entende também que a ruína sobre a sociedade se instala cada vez mais evidente aos nossos olhos, né? Nessa parábola, existem aqueles que foram fiéis ao rei, mas existiram, né? Alguns que, recebendo o dinheiro, enterraram e não souberam multiplicar por mesquinhez, por covardia, por medo. Tem muita gente assim. E o pior do que a cidade destruída é o que a parábola diz, que aquelas pessoas que odiaram ao rei e não trabalharam e não fizeram por dom de multiplicar os dons, essas pessoas serão trazidas e serão massacradas, assim diz o evangelista, massacradas na presença de nosso Senhor. É assim que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Cristo, ou que não querem conhecer, ou que, tendo conhecido, o renegam. É isso que vai acontecer com aqueles conspiradores que maquinam a destruição da fé e da família, aqueles que querem implantar as ideologias, e aí a todo preço, né, à custa de muito dinheiro, claro, começam, portanto, a perseguir a fé, a religião e o próprio Cristo. Eles terão a recompensa deles. Um dia eles serão massacrados na presença de nosso Senhor. Depois, como dever de casa, leiam todo o capítulo. Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, mas se esquece da sua glorificação e chora sobre a cidade. Jesus se esquece de si e olha para nós, porque Ele prefere que nós nos convertamos para Ele, mesmo que isto custe os seus sofrimentos. Nosso Senhor não poupa as suas lágrimas, nem sequer Ele vai poupar o próprio sangue. É esse o amor que Cristo tem por nós. Sejamos fiéis a Ele, permitamos que o nosso templo seja a sua divina morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.